Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria mostrar para vocês uma técnica diferente. Uma técnica bem antiga, mas muito atual, tá? Muito atual, muito fácil de fazer, qualquer pessoa pode fazer, tá? É a técnica de aquarela na porcelana. Nela eu vou usar 2 ou 3 cores apenas. Vou usar pincéis especiais só para água e vou usar destrina, tá? Então, nós vamos pintar esse prato bem moderno com este outro aqui que eu fiz um barrado. Não tá queimado, que eu acabei de fazer, acabei de gravar e tô querendo mostrar pra vocês, tá bom? Vou fazer bem no passo a passo, dá pra fazer barras de pote, fundos de prato, dá para trabalhar listras, xadrez, fica bem bonito, é bem facinho de fazer e muito gostoso, tá bom? Espero que vocês gostem e que me acompanhem e façam uma peça assim também, tá bom? Um beijo! Então, agora eu vou virar a câmera, tá? Para mostrar desde o início, o passo a passo, mostrando as tintas, mostrando os pincéis que eu usei, a quantidade de água que eu coloco na tinta. Espero que vocês acompanhem, tá bom? Vou virar aqui rapidinho e já voltamos a nos falar. Olá! Então, como eu disse, separei 2 pratos aqui para fazer uma composição. Eu falei para vocês que eu não ia usar nada de óleo, né? Só água. Então, aqui estão os pincéis que eu já tenho há muitos anos, que são pincéis só de aquarela. São japoneses, mas vocês podem fazer com tigre também, tá bom? Eu lavei todos eles, estão bem lavadinhos. Então, são pincéis, se vocês perceberam, todos redondinhos, tá bom? Tenho aqui uma espátula também, que eu uso só para amassar tinta com água também. Para facilitar vocês, eu trouxe um conta-gotas, uma vasilhinha com água. E aqui eu peguei 4 cores, não, esse verdinho não. 3 cores de tinta. As tintas são todas da Esther Batista, um verde chartreuse, um caramelo e um rosa 508. Eu acho que eu vou pegar mais um. Deixa eu pegar aqui, caso precise. Pegar mais, olha, um pink 2. Então, eu tenho 4 cores, eu acho que eu vou usar só 3, mas estão aqui 4 cores. Pink 2, caramelo, rosa 508 e um chartreuse, tá bom? Eu vou passar álcool. Meu álcool eu compro em farmácia, próprias para material hospitalares, que é o álcool absoluto, e eu vou passar álcool em todo ele. Ah, também tem um azulejo, aliás, um azulejo não, eu peguei uma plaquinha que eu vou passar álcool também, porque nada daqui pode ter gordura, porque se tiver gordura, ela dá uma enrugadinha, que às vezes a gente até consegue dar um efeito bacana. Então, vou passar álcool para ficar bem livre de toda impureza.
Não pode ter gordura nenhuma. Eu acho que eu vou levantar um pouquinho a câmera. E vou passar álcool também na minha plaquinha. E vou dar uma levantadinha na câmera para ficar melhor. Então, recapitulando. Meus pincéis são todos de água, são redondos, tá? Minha espátula é uma espátula que eu deixo separado só para amassar tinta com água. Uma plaquinha, tá bem limpinha. A minha vasilhinha com água, os 2 pratos e as tintas que eu não sei ao certo se eu vou usar todas. Um Pink 2, um Caramelo 508 e o Chartreuse, todas a Ester. E aqui a nossa Destrina, tá? Como é que eu vou amassar tinta? Eu vou amassar tinta 3 partes de tinta para 1 de Destrina. Vamos lá? Eu vou amassar tinta para vocês verem. Vou deixar bem aqui no centro. Então, eu vou pegar 3 partes de tinta. Ó, então, a gente divide mais ou menos assim. 3 partes de tinta. Para 1 parte de Destrina. Como eu amasso? Da mesma forma que a gente amassa, só que com água. Tô pegando com conta-gotas, fica mais fácil. Qual é a consistência da tinta? A consistência da tinta é uma tinta bem molinha. Ela vai secar se tiver uma temperatura mais quente. Aqui em Santos não tá muito calor, mas se ela secar, eu coloco mais água. A gente tritura bem os grãozinhos. E eu gosto de trabalhar com ela bem molinha. Vou limpar aqui a minha espátula. E vou amassar o outro tom de rosa, o Pink 2. Tá fazendo 2 tons o meu desenho. É um desenho... Vou fazer menos tinta. Porque esse aqui só vai dar uma sombrinha. A Destrina. E lá vou eu botar mais... Botar 2 gotinhas aqui de água. E vou... deixar ela bem espatulada.
E aqui assim ela já começa a ficar seca. Vou limpar esse meu cantinho aqui. E vou amassar um pouquinho do caramelo. Caramelo a gente vai usar bem pouquinho. Isso aqui é bom que vocês podem fazer barra de prato, preencher algumas coisas encanetado, fica bem bonito. Aí vai da criatividade de cada um. Então, vou botar água e vou espatular de novo. Ó, vocês percebem como o cor-de-rosa aqui já tá dando uma secadinha? Essa tinta sempre se aproveita, tá? Se quiser aproveitar amanhã, no final de semana, você é só botar um pouquinho de água e ela volta no ponto ideal. Agora, um pouquinho do verde, bem pouquinho também. O máximo que eu vou usar, a maior quantidade, é o cor-de-rosa mesmo. Bem pouquinho, só para dar um toque. E lá vou eu com a destrina novamente. Ah, e se eu colocar um pouco mais de destrina, ela vai secar mais rápido? Não tem problema. Coloca um pouquinho mais de pó. Vamos lá. Colocar um pouquinho mais, uma gotinha de água nessa. Então, ela seca, acaba secando muito rápido. Essa espátula aqui eu gosto bastante dela, ela é muito antiga. Já foi até comida pelo meu cachorro. Mas aqui, nessa parte, ela é uma faquinha, gente. Qualquer coisa, ela dá um corte profundo. Bom, então, as 4 tintas amassadas, tá bom? Então, agora a gente vai começar o nosso projeto. Ó, então, eu vou pegar primeiro o prato fundo. Nossa mão tem gordura, né? Apesar de eu ter lavado tudo direitinho, acontece que às vezes a pincelada não sai de acordo com como a gente queira. Então, ó. Ó, não tinha saído toda a tinta do pincel, tá vendo, ó? Então, lavei na água. Já tinha feito um teste aqui. E vou, ó, encharcar meu pincel. Ó, com o rosa. E vou deixar ele bem assim encharcadinho, ó. Bem encharcadinho. O que eu vou fazer aqui? Vou tentar fazer uma folha. As pinceladas são bem soltas. Vou fazer uma folha pra cá. Você pode aproveitar essa parte que escorre para fazer desenhos no prato.
Ó, você vê que tá fazendo um risco aleatório, tá? Aqui vou puxar uma metade de uma folha. É muito rápido, essa técnica é uma técnica muito rápida, uma técnica que fica bem bonita. Ó, vou dar uma ajeitada aqui. Enquanto você tiver com a tinta molinha, você pode. Quando ela tá dura, você já coloca um pouco mais de água no pincel. É bem bacana você usar para acabamentos, fica bem bonito. Eu acho que eu não gostei muito desse outro tom, acho que vai ficar um pouquinho mais forte. Mas vamos ver aqui como é que... Eu misturo bem pouquinho, só para as laterais mesmo. Ó, vê que você vai trazendo a tinta. Aqui eu vou acertando, e como o prato é fundo, para ele não ficar com um acúmulo de tinta aqui nessa parte. Ó, esse outro rosa, eu só uso mais para um acabamento. Posso usar um pouquinho do verde nessas folhas, que eu tô fazendo uma folhagem, na verdade, aqui. Só para dar uma quebrada no tom de rosa. Quero que ela escorra mais, eu ponho água. Tá? E eu vou fazer, aproveitar que a tinta tá bem molhadinha, eu vou fazer a barra desse prato aqui, aproveitar. Então, como é que eu vou fazer? Pincelada aleatória. Bem mesclado. Esse aqui tá com um pouquinho de gordura. Vocês percebem que ele dá uma... ele faz uns buraquinhos, ele dá uma encolhida, olha. Esse efeito, quando queima, fica lindo, tá? Esse outro não deu. Eu acho que eu não passei o álcool todo certinho ali. Mas, enfim, eu quero que esse efeito fique, porque depois eu vou mostrar eles queimados. Quero mesclar entre eles, eu abro uns claros, porque eu gosto desse claro entre eles. Ó, não tem... é bem solta a pincelada. Vocês querem fazer listra, ó, pode fazer listra, listrado, pode fazer xadrez, da forma que vocês gostarem. Depois já, o prato já todo preenchido, você pode só lavar o pincel e abrir alguns claros, ó, fazendo desenhos, ó.
Essa é uma técnica bastante antiga, bem antiga e bem atual, né? Porque ela já era, assim, bem moderna. Ó, você vê que eu tô só com o pincel sem tinta. Aqui eu deixei proposital esse claro. E eu vou botar uns escurinhos aqui. Como uma forma de... Ó, você vê que você vai dançando o prato? Olha como fica bonito. Você vai fazendo movimento meio rotatório. Pinga uma gota de água e ele vai formando desenhos. Ele vai correndo. Falta limpar aqui no centro, que eu quero deixar o centro branco. Vamos voltar ao nosso prato principal? Então, vamos lá. Agora, para fazer um acabamento, eu vou escolher um pincel um pouquinho mais fininho. E um outro um pouquinho mais grossinho. Agora, eu vou usar, ó, o caramelo aqui já tá um pouquinho mais seco. Como se fosse as folhinhas. E vou desenhando. Sempre molhando, porque a minha tinta aqui já tá meio seco, né? Vou fazendo as nervuras. Olha, aqui como ficou um pouquinho mais grosso, eu posso vir com o pincel e dar uma fusão, porque a minha tinta de baixo já secou. E aí, ela já mescla fácil, fácil. Aqui a pontinha dela tá virada pra lá. E o meu cabinho sai daqui.
que eu vou fazer com o meu caramelo agora? Eu vou jogar uma folha aqui com pouca tinta. Um tom de caramelo. Ó, aqui já tá com um pouco de gordura. Então, a gente vai ter que dar um outro efeito. Ó, aqui, percebam que eu coloquei a mão por cima. Olha como fica encolhida. Tá vendo? Fica bem encolhida. Então, eu vou passar um álcool. Pra ver se melhora, porque eu joguei água quente aqui. Eu fervi a água e joguei. Normalmente, eu faço uma queima no prato branco. E aí, ela fica perfeita. Mas, eu não ia ligar o forno agora só por conta disso. Eu queria mostrar. Então, olha a diferença. Olha a diferença da pincelada. Ela não encolhe. E o que encolhe é muito pouco. Que a gente consegue fazer um efeito até de... como se fosse uma folha comida. Aqui vou colocar uma outra folha aqui também. Que eu vou passar álcool aqui também. Lá vou eu com meu filetezinho fazer um acabamento. Ó, bem fininho. Assim, é muito sutil o nosso desenho. É um efeito bem moderno. Que dá pra fazer, qualquer pessoa dá pra fazer essa técnica. Qualquer pessoa faz essa técnica. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer no fundo branco. Deixa eu molhar um pouquinho mais o meu caramelo aqui. No fundo branco, eu vou fazer só o contorno de alguma folha. Meio que preencher. Já que eu vou deixar o outro fundo sem tinta, né, no meio. Quero fazer uma bem grandona aqui.
e vou fazendo. Vocês podem fazer só em barra de pote, barra de prato. Aí é do jeito que vocês gostarem mais. Você vê que eu fui preenchendo todos os espaços daquele fundo branco. Alguns lugares que você queira arrumar, você passa o pincel na água. Molhei o meu pincel grande. E eu consigo alinhar, deixar mais fininho, ó, deixei ele redondinho, molho na água, deixo ele redondinho, e eu consigo acertar algumas pinceladas que eu achei que ficaram um pouquinho mais grossas. Ó, vou puxar aqui também. Vou acertar aqui, que era como se tivesse a folhinha dobrada. Nesse caso, não vai sobrar tinta, mas se sobrasse, amanhã ou depois eu poderia colocar um pouquinho mais de água e eu continuo até ela acabar. Aqui eu vou deixar como se fosse, ó, um buraquinho. Vou abrir um aqui também. E nesse buraquinho eu vou tirar a tinta desse rosa. Deixar assim bem... sempre molhando. Aqui eu tenho já o prato branco, vou só dar uma sujadinha. Aqui este contorno também vou deixar um pouquinho mais fininho. Porque às vezes sai uma pincelada um pouquinho mais grossa e a gente pode deixar a pintura um pouco mais pesada. Ó, vou limpar ele aqui à volta, a barra do meu prato. Vou pegar o outro que eu fiz a barra. Ele tá praticamente seco, só aqui a beiradinha. Eu vou tirar, posso tirar com cotonete palito
Eu gosto de tirar na mão mesmo. De vez em quando eu ponho no torno, mas como ele é um prato muito certinho, é um prato só de demonstração para vocês, para ensinar mais uma técnica, então eu tiro na mão mesmo. Depois pode passar um friso aqui de ouro, aí vai de acordo com o que vocês... Bom, o que eu posso fazer agora nesse prato para que eu dê um acompanhamento neste aqui? Então, vamos lá. Vou pegar de novo o meu filete. E vou fazer alguns desenhos aleatórios aqui. Ó, meu marronzinho, meu caramelo tá sequinho aqui. Então, eu já coloco um pouquinho de água. Dou uma misturadinha. E venho com o meu filete, mesmo filete, meio que fazendo desenhos de um lado, de outro. Interrompe, não façam inteiros, porque fica mais bonito interrompido. Se quiser fazer, ó uma folha aqui, ó, aqui. Ó. Aqui posso fazer uma outra folha, acompanhando o desenho. E vou dando a volta. Aproveitando todas aquelas manchas do meu desenho que ficou da aquarela. Imaginando. Pode fazer N coisas, pode fazer bolinhas, pode fazer listras, muita coisa. Deixar só o contorno. Ele dá um brilho bem bonito quando queima. A mistura de cores fica linda. Eu acho que, além de ser uma técnica fácil, é uma técnica moderna, né? Que um monte de gente da minha época aprendeu lá atrás. Então, não é nenhuma novidade, mas é bem atual. E você pode tá fazendo e deixando suas peças mais bonitas. Pode passar um friso aqui, se quiser passar um friso aqui, ó. Com acabamento também pode, aí tem que passar no torno, todo bonitinho, né? E tá pronto o nosso joguinho. Ó. Bem moderninho.
Não queimei, lógico, terminei agora. Bem facinho, bem gostoso de fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica.